Neemias, capítulo 4. Os inimigos de Neemias. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: "O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que, dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção?" Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: "Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo." Então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdode ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: "Os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar?" Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: "Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares." Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim, e eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: "O trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós." E assim, todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas
tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, e todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Gênesis capítulo 25. Outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os assureus, os letuseus e os leumeus. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. Ismael, filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abideel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. O nascimento de Esaú e de Jacó. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro.
disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho.